Continuando, nosso cenário político nessa sexta-feira, um sextou. Eu estou bem aliviada, Vanusa, porque eu estou cansada, viu? Vamos descansar no final de semana, mas eu vou fazer aquela minha velha fala de sempre, sempre mesmo. O Vanusa já até disse que eu só falo nisso. Mas a pandemia não acabou. Toda sexta-feira eu tenho que lembrar isso, né? Os eventos estão liberados, os estabelecimentos estão liberados, a economia está caminhando, existe muita perspectiva de recuperação econômica, mas a gente ainda não está totalmente seguro. Tem muita gente que ainda não tomou as vacinas, não estamos numa porcentagem segura de vacinados, de imunizados no país, e aqui no Rio Grande do Norte também não. Então, cuidado. Vamos aproveitar, mas vamos nos cuidar, vamos evitar a proximidade, estar próximo de pessoas com quem a gente realmente convive, manter o uso de máscara, manter a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, álcool 70%. Então, vamos prestar atenção. A pandemia não acabou. Vanusa. Não acabou, Carol, e tem uma coisa. Uma variante nova aí que está circulando da África do Sul está preocupando países que não estão avançando na vacinação. Então, fiquemos atentos aí aos próximos dias, porque a gente poderá ter surpresas não tão boas quanto a esta pandemia. Por isso, a gente reforça a questão da vacinação. Aqui em Mossoró, se você tem 45 anos mais, já tem 5 meses da D2, procura a vacina no final de semana. Durante a semana, em vários locais espalhados aqui por Mossoró. Importante que você mantenha aí essa sua vacinação em dia. Aqui em Mossoró são mais de 20 mil pessoas precisando tomar a D2. E se você está aí já com o braço pronto para D3, procure preencher bem aí o seu cartão de vacinação. Carol, antes de a gente dar sequência aqui, a nossa entrevista tem uma informação que é do PSDB. PSDB que vai realizar finalmente a sua votação das prévias amanhã, sábado. A votação vai definir ali o candidato da legenda para o Palácio do Planalto. Começou essa votação no dia 21, no domingo passado, deu um problema aí no aplicativo, vai concluir essa votação a partir das 8 horas da manhã de amanhã, sábado, dia 27, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, e previsão do resultado às 8 horas da noite. Quem está ali, Carol, tete a tete, né, nesta disputa é o governador de São Paulo, o João Dória, contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Arthur Vigílio não tem chance. Então, esses dois é quem estão disputando aí esta possibilidade de disputar a presidência pelo PSDB, Carol. Pois é, o PSDB aí tá ele mesmo derrotando seu candidato, né? Na segunda-feira a gente traz considerações sobre isso. Vamos continuar aqui nossa conversa com a advogada Judite Dantas. Estamos conversando sobre legislações de proteção à mulher, estamos falando sobre o Dia pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que foi ontem, mês de novembro, geralmente se lembra essa luta contra a violência contra a mulher. E a gente tem aqui uma pergunta. No final do bloco anterior, a gente falou sobre essa questão da legítima defesa da honra. Daqui a pouco a gente fala sobre mudança na legislação que foi recente, né, em relação a esse assunto tão ultrapassado. Mas a gente tem a participação do Valdemar Nunes, que tem muito a ver com isso, viu, Judite? Ele diz o seguinte: sobre a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. Só protege a mulher? Deveria ter também a José da Penha para proteger o homem. Eu não conheço nenhum José da Penha que esteja paraplégico por conta de violência da mulher, mas vamos lá. Para proteger o homem, porque existe também muita mulher agressora, atrevida, que agride o homem. Os direitos não são iguais? E aí, Judite, você tem 12 minutos para responder essa pergunta. Seu Valdemar. Valdemar Nunes. Boa noite, seu Valdemar. Muito obrigado pela sua pergunta. A gente já tem, tá? O nosso Código Penal ele é de 1940 e ele tem uma origem muito patriarcal, porque antigamente era até crime traição, principalmente da mulher, do homem nunca foi, né? Enfim, a gente tem normas, né, no Código Penal que protegem vocês homens, né, que são vítimas de violência. Mas a violência doméstica, como Carol bem mencionou, ela é direcionada, uma lei específica, né, a Lei
chamada Lei Maria da Penha. Por quê? Porque nós, mulheres, nós somos as maiores vítimas de violência doméstica e não vocês, homens, né? Porque, naturalmente, nós já somos frágeis em termos de corpo e não de mente, porque nós, mulheres, evoluímos mais e os estudos científicos provam isso, mais do que vocês, homens. Mas, biologicamente, nós somos mais frágeis, né? Então, vocês têm uma vantagem de corpo em relação a gente. Então, assim, a norma da Maria da Penha, ela veio para nos proteger porque nós somos as maiores vítimas, né? Então, nós somos o 7º país do mundo que mais mata a mulher só pela condição da gente ser mulher. Por quê? Porque, historicamente, vocês, homens, pensam que são nossos donos, né? Muitas vezes vocês nos tratam como se a gente fosse objeto e que vocês podem fazer o que quiser com a gente. Então, nós temos uma proteção especial por isso, né? E a Declaração de Direitos Humanos, ela veio justamente para isso, para resguardar aqueles humanos que têm uma condição financeira, corporal, psicológica, estrutural, que precisa de uma atenção maior, né? No caso de vocês, homens, vocês não precisam de José da Penha, enfim, qualquer outro nome que vocês queiram dar, por motivos óbvios, né? Vocês não precisam porque a gente já tem normas que atendem a vocês. Caso vocês, homens, sejam vítimas de mulheres agressoras, vocês podem ir numa delegacia, qualquer delegacia, e fazer a denúncia de vocês. Vocês vão ser amparados, tá? Era justamente isso que eu ia reforçar aqui, porque se o senhor estiver sendo agredido de alguma forma, procure a polícia, chama a PM, liga 190 aí para o senhor ser protegido desta mulher que está lhe agredindo. Exatamente. A gente tem aqui uma outra participação. Nós temos... quero abrir aqui o parêntese para o João, da UPA do BH e toda a equipe, sempre ligados aqui com a gente. Ele está aqui dizendo, muito bem, eu gosto quando você lembra que a pandemia não acabou. Toda sexta-feira eu faço isso, viu? É praxe, João. A gente tem aqui a participação também do Vladimir. Ele dá a opinião dele sobre a questão da Mariana Ferrer. Ele diz, o problema é que alguns advogados em audiência se acham com poderes ilimitados e constrangem tanto testemunhas e vítimas, não só em relação à violência contra a mulher, mas de uma forma geral e com a conivência de alguns magistrados. Isso é comum, Judite? É muito comum, Carol. Inclusive, ontem eu estava na reunião na UAB, né? E uma colega advogada, ela falou justamente disso, né? Que o magistrado, ele foi bastante indelicado, né? Com uma testemunha no trato, né? Nós, como agentes do judiciário, não é porque a gente conhece da norma que a gente está imune nós não somos deuses, né? Nós também cometemos excessos e é esses excessos que devem ser punidos, né? E muitas vezes as normas, elas são feitas para lembrar para a gente, e eu me incluo, né? Claro, porque eu sou advogada e sou humana, sou falível, né? A gente pode cometer esses excessos, pode cometer esses erros, mas a gente está aqui diariamente na batalha de conscientização e de sempre ser um ser humano mais evoluído, né? Eu concordo com o seu João, viu? Muito obrigada pelo seu comentário. A gente falou, a senhora detalhou bem o processo, mas de julgamento ali, sobre o que deve acontecer, como deve proceder. Mas até chegar ao julgamento tem uma série de etapas. E como é que, para se combater a violência contra a mulher, o que a mulher precisa fazer para ter realmente o seu direito garantido? Muito obrigada pela sua pergunta, Vonov. Isso é muito importante. É importante que nós, mulheres, primeiro nos informamos, né? Isso daqui é muito importante. Conscientização, esse trabalho que vocês fazem, o trabalho que a OAB faz, eu falo porque eu estou na rádio, né? E eventualmente eu estou aqui no programa OAB em Ação, né, Carol? Sim, apresentando. Carol viu? é torcedora, mas eu prefiro a rádio, viu, gente? Eu venho aqui só quando eu sou convidada. É importante primeiro a gente se informar, estar ciente de todos os nossos direitos e ter consciência disso. Uma violência, Vonúvio,
que hoje a gente não consegue identificar aquela mulher sendo vítima diariamente daquela violência, ela não consegue se enxergar vítima, é a psicológica, né? Então, é importante a gente ouvir, mesmo que a gente não entenda que aquilo se aplica a gente. Se informem, mulheres, se informem. E se em algum momento você perceber, não estou falando só da violência física, que é o mais óbvio, né? Eu estou falando da violência patrimonial, que é quando aquele seu marido, ele determina como você vai gastar, sem que você tenha o poder, né, de determinar também, né, como o outro ouvinte, o nosso telespectador falou, temos direitos iguais. Então, patrimonialmente, a gente tem direito de decidir sobre o nosso patrimônio. Nossos documentos, ele não pode reter os nossos documentos caso você queira visitar sua família no interior. Ele não pode fazer esse tipo de violência. Isso é uma violência. É importante que vocês tenham conhecimento do direito de vocês. Então, é importante vocês se informarem, lerem. Nem tudo acreditem no Google, né? Porque tem informações e informações. Busquem informações de veículos que tenham credibilidade, né? Não estou falando de blogs não, tá, gente? Porque tem blogs e blogs também. Eu estou falando de fontes seguras, de projetos. A gente tem o NEM, né, que foi falado aqui no início do programa. Tem o NEM, tem o cenário político. A gente tem diversas mulheres estudiosas, tem as universidades, a gente tem as práticas jurídicas, tem a OAB, tem projetos de extensão, tem N mulheres e homens, poucos, mas tem, que estudam a temática da violência doméstica. Então, é importante vocês procurarem fontes seguras para se conscientizar, se informar do direito de vocês, né? A gente está à disposição, se precisar, eu estou nas redes sociais. Carol também, Carol me manda as perguntas. Todo sábado, quase todo sábado a gente está no rádio. Pode falar, rádio? Pode, diga qual é aí, o horário. A 105 FM, a gente tem um programa, a OAB tem um programa que é o OAB em Ação. Então, a gente volta e meia, a gente fala sobre violência doméstica, né, sobre temas pertinentes. Então, é importante também a gente estar divulgando, né? E uma vez por mês, 2 vezes por mês, tem o programa OAB em Ação aqui na TCM, no Canal 10. A gente tem aqui a participação do Guilherme. Ele dá aqui as opiniões dele. Ele diz: está difícil para o prefeito, viu, Vanúvio? Até o vice está pulando fora do barco e se juntando à governadora. A gente vai trazer essas informações detalhadas, viu, Guilherme? Peraí, tenha calma. Olha aí. Tem muita gente insatisfeita, assim. Tem muita gente insatisfeita com o que nos bastidores se diz que é uma falta de liberdade que está acontecendo ali. E parabeniza também a Judite, diz: muito sábia e defensora da causa feminina, lugar de mulher onde ela quiser. Muito obrigada, viu, Guilherme, pelas suas palavras aqui com a gente. Judite, a gente tem sempre esta conversa com dirigentes partidários, a dificuldade de trazer mulheres para a filiação partidária, para se candidatarem a cargos eletivos. E muita gente questiona por que, se a mulher não quer fazer parte, que ela não se candidate, que ela não se filie. Mas qual é a importância da representatividade feminina em cargos eletivos? Carol, posso falar disso porque há alguns anos eu venho militando também nessa área, né? Pela participação política feminina. Hoje eu estou conselheira na OAB, né? É um espaço muito difícil e não é fácil. Não é fácil para nós mulheres estarmos em espaços de poder, porque historicamente a política é um lugar de homens, né? Então não é fácil para nós mulheres. A gente tem, talvez vocês homens não consigam entender, porque muitas vezes o trabalho da mulher ele é invisível. É invisível no sentido da gente administra a casa, administra a rotina de marido, administra a secretária do lar, administra a minha rotina, a rotina dele, os horários de todo mundo, trabalha e ainda quer se engajar politicamente, né? Então, muitas vezes o trabalho que a gente desenvolve, ele é invisível. E a gente é tão sobrecarregada e a gente, historicamente, a gente tem que ser perfeita em tudo, a gente não pode errar, ao contrário do homem. Se ele fizer ali 50% do que ele prometeu, ele fez.
A mulher, se ela fizer 50% do que ela prometeu, ela não fez o que ela cumpriu, o que ela faria, né? Por quê? Porque a gente não tem ainda uma igualdade entre o trabalho feminino e o trabalho masculino. E é isso que a gente luta. Eu acredito que muitas vezes nós não temos os espaços na política porque a gente não tem apoio de vocês homens, né? Muitas vezes o nosso trabalho ele é diminuído porque a gente não tem uma rede de apoio. Eles prometem um lugar de fala, prometem uma rede de apoio muito grande na hora de candidatar, porque a gente tem uma visibilidade maior, né? E na hora que a gente é eleita, né? Então, a gente precisa continuar, mas eu acredito que todo mundo tem que se engajar nessa luta feminina para a gente ter mais espaço na política. Pois é, ainda teria assunto para outros blocos, porque tem questão da violência política também, mas fica para outras vezes. Judite Dantas já se sinta convidada. Muito obrigada pela presença no cenário de hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite. Adoraria vir falar sobre política e mulheres na política, né? É um tema que muito me apetece. Muito obrigada, Vanúvio. Muito obrigada, pessoal da equipe. Estou à disposição de vocês. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela companhia durante toda a semana. Aproveite seu final de semana com cuidado. A pandemia não acabou. Até segunda-feira. Até lá.